Nas profundezas do deserto, uma mulher encontrou um bebê Apache abandonado. Ela não sabia que aquele pequeno guardava um segredo capaz de mudar tudo. E quando o pai apareceu, a verdade deixou a todos sem fôlego. Ano de 1725. A tarde caía sobre as planícies áridas de Sun Hollow, um território castigado pelo sol e pelas leis de homens que viviam com o gatilho mais próximo que a palavra. O vento arrastava poeira e sementes secas, mas naquele dia não foi o assobio do ar que fez Alisa Valdez parar, e sim um som mais agudo, mais frágil, um choro. Alisa, de rosto curtido e mãos firmes, não era mulher que se impressionava facilmente. Já tinha visto morrer gado, homens e até crianças nessas terras duras. Mas sob um mesquite retorcido, encontrou algo que não esperava. Um bebê envolto em peles gastas, com a pele morena e os cabelos negros e finos como a asa de um corvo. Era um Apache, e não estava morto. Ainda. Ela o pegou sem pensar, e naquele instante, seu instinto materno ainda vivo, apesar das perdas que o deserto lhe havia arrancado, fez com que o aproximasse do peito. Entre o ranger do couro e o assobio do vento, começou a amamentá-lo, protegendo-o com o próprio corpo do frio que já começava a se infiltrar na areia. Não se perguntou quem o havia deixado ali, não se perguntou se seu gesto a colocaria em perigo. Apenas sentiu que, se o deixasse morrer, sua própria alma secaria como o leito do rio. A poucos quilômetros dali, em um cânion estreito, Tao, guerreiro Apache de olhar pétreo e mãos calejadas pela caça, descobria que seu filho havia desaparecido. As pegadas na areia falavam de abandono ou de traição. Seu peito ardia com uma mistura de fúria e dor, porque em seu mundo, um filho era sangue, e sangue jamais se entregava. Jurou que o encontraria, mesmo que tivesse que atravessar terras inimigas para isso. Nesse mesmo dia, sem saber, Alisa e Tahu iniciavam um caminho que uniria suas vidas em uma história marcada por preconceitos, segredos e um vínculo que o mundo inteiro estava disposto a destruir. Porque, naquelas terras, uma mulher branca amamentando um bebê Apache não era um ato de compaixão, era uma provocação. E quando Tahu finalmente colocasse os pés em sua porta, não seria para agradecer, mas para fazer algo que ninguém, nem em Sun Hollow nem além, estaria disposto a acreditar. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons que iam do laranja intenso ao púrpura profundo, quando Alisa Valdez sentiu que a calma do entardecer se quebrava. Passara o dia escondendo o pequeno em sua cabana, envolto em mantas improvisadas e coberto com peles velhas que havia encontrado no baú, onde guardava o que restava de sua vida antes que a solidão lhe arrancasse tudo. O menino dormia, mas não era um sono tranquilo. Seus pequenos dedos se fechavam com força, como se temesse que o vento pudesse levá-lo. O silêncio lá fora era enganoso. Nas planícies, aquela ausência de ruído não significava paz, mas expectativa. E Alisa sabia disso. Por isso não se surpreendeu quando os cascos de um cavalo romperam a quietude com um ritmo firme e pesado, aproximando-se da linha difusa, onde poeira e céu se confundiam. Montado no animal, alto e ereto como se o vento não pudesse dobrá-lo, apareceu Tahu, um guerreiro Apache, cuja presença parecia encher o espaço, antes mesmo que sua sombra alcançasse a porta da cabana. Seus olhos, escuros e fixos, não buscavam diálogo, mas respostas. Levavam um arco às costas e uma faca longa na cintura, mas a verdadeira ameaça estava na intensidade de seu olhar, aquela mistura de fúria contida e dor profunda que só quem já perdeu demais conhece. Alisa não recuou. Aprendera, com o tempo e a dureza do deserto, que o medo não servia de escudo. Apertou o menino contra o peito, sentindo-o se mexer, e saiu até o umbral. A distância entre os dois se encheu de um silêncio denso, carregado de algo que não era ódio, mas também não era compreensão. É meu, disse Tahu, com uma voz baixa e grave que parecia surgir da própria terra. Eu o encontrei sozinho, respondeu Alisa, sem desviar o olhar. Se não o tivesse feito, ele estaria morto agora. Tahu desmontou com um movimento lento, sem romper o contato visual. Aproximou-se um passo,
o suficiente para que Alisa sentisse o peso de sua presença e o aroma de couro e fumaça que o envolvia. Suas mãos, acostumadas a tensionar cordas de arco e esfolar presas, fecharam-se em punhos, mas ele não avançou mais. Não era o momento de tomar o menino. Algo nos olhos daquela mulher, um brilho de determinação misturado com um cansaço tão profundo que parecia impossível de fingir, fez com que ele parasse. E, no entanto, a tensão era como um fio esticado ao limite, que poderia se romper com o menor gesto. O vento soprou com força, levantando poeira e fazendo a madeira da cabana ranger. O bebê, alheio a tudo, voltou a chorar. Alisa o embalou, mas seu olhar não abandonou o de Tahu. Naquele instante, o ar se encheu de uma pergunta que nenhum dos dois pronunciou. Aquilo era um ato de entrega, ou o início de uma disputa que terminaria com sangue na areia? A resposta chegaria em breve, e não seria a que nenhum deles esperava. O sol já havia desaparecido havia horas, deixando para trás uma penumbra espessa que parecia engolir por completo a planície. No interior da cabana, o único ponto de luz vinha de uma lamparina a óleo, cuja chama oscilava ao ritmo do vento que se infiltrava pelas frestas da madeira. Alisa Valdez estava sentada junto ao pequeno, cobrindo-o com uma manta que mal conseguia reter o calor. O silêncio era tão profundo que ela podia ouvir a respiração fraca do menino e o estalar ocasional da lenha que mantinha acesa no canto. Foi então que um som diferente rompeu aquela quietude. Um padrão rítmico, lento, que mal se distinguia no início, mas que logo se tornou inconfundível. Eram passos. Não o trote seguro de um cavalo como o da tarde anterior, mas o sigilo calculado de alguém que não queria ser ouvido. Alisa tensionou os ombros, e com o instinto de quem viveu sozinha por tempo demais, pegou o rifle que pendia da parede, embora soubesse que tinha apenas uma bala. A porta se abriu devagar, deixando entrar uma lufada de ar frio, e junto com ela, a silhueta inconfundível de Tahu. Não trazia seu cavalo, e sua respiração ofegante deixava claro que havia percorrido a distância a pé. Sua presença encheu o espaço com a mesma intensidade da tarde. Mas desta vez havia algo mais em seu semblante. Urgência. Saia, disse ele em voz baixa, mas com um tom que não admitia discussão. Você não está segura aqui. Alisa não se moveu, embora a firmeza em seu olhar mal conseguisse disfarçar a inquietação que começava a crescer em seu peito. Explique-se. Tal avançou até ficar a poucos passos dela, ignorando a espingarda que ela segurava. Sua voz, embora baixa, tinha um peso que não deixava dúvidas. Homens brancos, bandidos. Eu os vi acampados perto do riacho. Estão seguindo seu rastro. As palavras pairaram no ar como um golpe invisível. Alisa não precisava de uma descrição mais detalhada para entender o que aquilo significava. Aqueles homens não buscavam apenas roubar. Nessas terras, uma mulher sozinha era presa fácil, e se ainda a encontrassem com um bebê Apache, o perigo se multiplicava. Sem esperar seu consentimento, Tahu se agachou e tomou o menino nos braços. Fez isso com uma naturalidade que surpreendeu Alisa, como se naquele gesto não existisse a desconfiança da tarde anterior. Ela, ainda desconfiada, pegou uma manta e uma sacola com o pouco que podia carregar. O vento lá fora havia aumentado, e com ele, o cheiro de terra revolvida e de lenha queimada, como se a noite avisasse que não seria tranquila. Saíram juntos, caminhando rápido, mas em silêncio, cruzando a planície iluminada apenas pela luz pálida da lua. Cada passo era acompanhado pelo murmúrio do vento e pelo uivo distante de um coiote. Mas por trás desses sons havia algo mais. O eco distante de outras pisadas, múltiplas, pesadas, que pareciam segui-los. Tahu a conduziu até uma depressão protegida por rochas, um lugar onde a lua mal se filtrava. Ali, ocultos e em silêncio, agacharam-se enquanto o menino dormia nos braços do pai. Alisa, respirando com dificuldade, olhou de soslaio para o guerreiro e percebeu que em seu rosto havia algo novo. Não apenas vigilância, mas a aceitação de que por aquela noite, a sobrevivência de ambos dependia um do outro. Um estalo de galhos quebrou o silêncio. As sombras de duas figuras se projetaram no topo da depressão.
Um dos homens falou num sussurro áspero. Ela está com o menino. Eu vi com meus próprios olhos. O sangue de Alisa gelou. A mão firme de Tahu fez-lhe um gesto de silêncio absoluto. A noite ainda não havia decidido quem viveria para ver o amanhecer. O ar ficou denso, como se o próprio céu tivesse descido para assistir ao que estava prestes a acontecer. Da depressão, Alisa Valdez podia distinguir as silhuetas de dois homens recortadas contra a luz difusa da lua, e embora a distância não permitisse ver-lhes o rosto com clareza, a maneira como se moviam, com passos calculados e armas pendendo das mãos, deixava claro que não eram viajantes perdidos, mas predadores que haviam encontrado o rastro de sua presa. O bebê Apache, alheio à tensão que os envolvia, respirava com a serenidade de quem desconhece o perigo, enquanto o calor de seu corpo se infiltrava através da manta que Tahu segurava com firmeza. O vento trouxe até eles um murmúrio áspero, uma voz grave que falava de recompensas e contas pendentes, seguida por uma risada curta que se perdeu no assobio da noite. Alisa sentiu um arrepio que não vinha do frio, mas da certeza de que aqueles homens sabiam exatamente a quem procuravam e por quê. Sem desviar os olhos do topo, abaixou lentamente o rifle que havia carregado antes de sair da cabana, consciente de que uma única bala, no momento e direção precisos, poderia decidir a diferença entre viver ou não ver o amanhecer. Tahu, inclinado para a frente, deslizou a mão livre até o cabo de sua faca, uma arma que parecia mais uma extensão de seu braço do que um simples pedaço de aço. Não precisou olhar lá para que ela entendesse que a estratégia não era correr, porque mover-se em terreno aberto significava oferecer um alvo fácil, e a noite, por mais escura que fosse, não poderia cobri-los por completo. Permaneceram imóveis, ouvindo como as botas começavam a ranger sobre as pedras soltas, descendo lentamente em direção a eles. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o tempo se estendesse e o perigo quisesse anunciar-se com uma cadência lenta e deliberada. Quando a primeira sombra surgiu entre as rochas, Tahu virou-se para Alisa e sussurrou, tão perto que ela pôde sentir o calor de seu hálito na face. Quando eu disser corra para o leste e não olhe para trás. Ela assentiu. Embora não tivesse a intenção de cumprir essa ordem ao pé da letra, não havia cuidado daquele menino para depois abandoná-lo à sorte de um confronto que poderia terminar com a morte de seu pai antes que a lua completasse seu curso. No entanto, antes que pudesse formular uma resposta, o primeiro homem apareceu completamente em seu campo de visão. Era alto, com a barba por fazer e uma cicatriz que lhe cruzava o osso malar direito, e em suas mãos segurava um revólver que parecia velho demais para disparar com precisão, mas suficientemente letal para que a ameaça fosse real. Eu sabia que você o tinha, disse com um sorriso torto que não alcançava os olhos. Entregue-o, e talvez deixemos você respirar por mais um dia. A resposta de Tahu foi um movimento rápido, seco, lançando-se contra ele com a força de quem não mede as consequências quando se trata de proteger o próprio sangue. O segundo homem, que havia ficado alguns passos atrás, reagiu de imediato, levantando a arma na direção de Alisa. Foi então que ela, sentindo a adrenalina percorrer todo o corpo, ergueu o rifle e apertou o gatilho. O estrondo rompeu a noite, e o recuo golpeou-lhe o ombro. Mas a bala encontrou seu alvo, fazendo com que o atacante caísse pesadamente sobre a areia, com um grito abafado que se perdeu no eco. Tahu, em uma luta corpo a corpo com o primeiro, conseguiu derrubá-lo, usando a rocha como apoio para desferir um golpe que o deixou inconsciente. O silêncio que se seguiu não foi imediato. Foi precedido pelo ofegar de ambos, pelo choro repentino do menino e pelo pio distante de uma coruja, que parecia marcar o fim da batalha. Sem trocar palavra, recolheram o pouco que haviam deixado no chão e começaram a caminhar para o leste, exatamente como ele havia dito, não porque Alisa tivesse obedecido sem questionar, mas porque, naquele instante, ambos sabiam que ficar significava convidar a morte para sentar-se ao lado deles. O bebê, agora desperto, chorava com mais força, como se percebesse que algo no mundo havia mudado, embora não pudesse compreender o que. E, no coração de Alisa,
Enquanto avançava ao lado de um homem que horas antes havia considerado uma ameaça, crescia uma certeza inquietante. Aquela noite não era apenas uma fuga, mas o início de um caminho do qual já não poderiam se desviar, um caminho marcado pela violência, pela desconfiança e por um laço invisível que, para o bem ou para o mal, os havia unido. O amanhecer começava a atingir de tons dourados as cristas distantes das colinas quando Alisa Valdez, exausta mas ainda alerta, seguiu Tahu por uma trilha que mal podia ser considerada um caminho. O ar da madrugada estava impregnado de um frio que penetrava até os ossos, e cada passo levantava pequenas nuvens de poeira que flutuavam por alguns segundos antes de voltar a cair sobre a terra seca. O menino, aninhado contra o seu peito, havia parado de chorar, mas sua respiração pausada e o peso de seu corpo indicavam que dormia profundamente, alheio ao esforço e à inquietação de seus protetores. Tahu caminhava à frente dela, movendo-se com a segurança de quem conhece cada pedra, cada sombra, cada mudança no vento. Seus ombros largos e a postura ereta não revelavam cansaço, embora Alisa pudesse perceber, no ritmo de sua respiração e na tensão de sua mandíbula, que o guerreiro mantinha a atenção voltada não apenas para o caminho, mas também para os sons que vinham da distância. Ele não falava, mas seu silêncio não era vazio. Era o silêncio de um homem que calcula, que mede, que prevê. Depois de mais de uma hora de marcha, chegaram a uma passagem estreita entre duas grandes formações rochosas. Vista de fora, parecia um simples corte na pedra, mas, ao atravessá-la, a paisagem mudou abruptamente. Um pequeno vale escondido se abriu diante deles, protegido por muros naturais que o resguardavam da vista e do vento. Ali, ao fundo, erguiam-se duas cabanas feitas de madeira velha e barro endurecido, com tetos baixos e um leve cheiro de fumaça recente, sinal de que não fazia muito alguém havia acendido fogo. Tahu parou por um instante, virando a cabeça para se certificar de que Alisa o seguia, e então avançou até a cabana mais próxima. O interior era simples, mas surpreendentemente organizado. Um cobertor grosso sobre o chão, utensílios de cozinha de barro, um arco pendurado na parede e, sobre uma prateleira improvisada, um pequeno feixe de penas amarradas com couro trançado. Alisa, que observava em silêncio, sentiu que aquele lugar não era apenas um refúgio, mas um espaço carregado de significado pessoal para ele. Enquanto acomodava o menino sobre o cobertor, notou algo que a fez franzir o senho. Em um canto, protegido por uma caixa de madeira entalhada, havia um pequeno objeto envolto em pele macia. Ela o pegou com cuidado e, ao abri-lo, encontrou uma peça de roupa minúscula, de tecido fino, que claramente não pertencia à cultura Apache. Era um gorro de lã, gasto mas limpo, com um bordado em um idioma que ela não reconhecia. "De onde veio isto?" perguntou, virando-se para Tahu. Ele, que avivava as brasas da fogueira, levantou os olhos e os manteve fixos nela por alguns segundos antes de responder. "De uma dívida." A resposta, seca e deliberada, deixou mais perguntas do que respostas. Alisa quis insistir, mas algo na expressão do guerreiro, um endurecimento no olhar, um leve apertar da mandíbula, fez com que entendesse que aquela conversa teria de esperar. Lá fora, o vento havia mudado de direção, e Tahu saiu para observar o horizonte, como se soubesse que seu esconderijo, por mais seguro que parecesse, não era impenetrável. Alisa, sozinha com o menino, acariciou o gorro mais uma vez e o deixou sobre o cobertor, perguntando-se que vínculo aquele objeto poderia ter com o homem que, horas antes, parecia disposto a arrancar-lhe o bebê dos braços. Algo lhe dizia que a história de Tahu era feita de camadas, algumas duras como a pedra que o cercava, mas outras ocultas, suaves e talvez perigosas de descobrir. E, enquanto o observava voltar, com os olhos fixos em algum ponto distante do deserto, compreendeu que aquele lugar não era apenas um refúgio, mas também um lembrete de um passado que ele não queria ou não podia esquecer. A tarde caía lentamente sobre o pequeno vale escondido, e a luz do sol, filtrada pelas paredes de rocha,
tingia-se de um dourado espesso que parecia flutuar no ar, aprisionando partículas de poeira que dançavam como insetos invisíveis. Alisa Valdez estava sentada no interior da cabana, com o menino dormindo no colo, quando um leve estalar de pedras soltas rompeu a calma. Não era o som de um animal, mas de passos humanos, passos que avançavam com a cautela de quem sabe que está entrando em território alheio. Tahu, que estava agachado junto à fogueira afiando a lâmina de sua faca, ergueu a cabeça de imediato e seus músculos se tensionaram como se o próprio ar tivesse se tornado hostil. Levantou-se sem dizer uma palavra, pegou o arco que pendia na parede e saiu da cabana, deixando para trás um silêncio tão denso que Alisa sentiu que cada segundo se alongava mais do que deveria. Da entrada, ela pôde ver uma figura descendo pelo caminho estreito que levava ao refúgio. Era um homem alto, de ombros largos e chapéu empoeirado, com um casaco comprido que, em outro lugar, poderia ter parecido elegante, mas que ali estava gasto pelo uso e manchado pela terra. Suas botas levantavam pequenas nuvens de poeira a cada passo, e suas mãos, livres mas visíveis, pendiam aos lados como se quisesse deixar claro que não buscava briga, ou, pelo menos, não de imediato. Tahu não se moveu até que o recém-chegado estivesse a uma distância prudente. Não é lugar para estranhos, disse o guerreiro, com uma voz grave que cortou o ar como uma lâmina. O homem levantou uma mão num gesto de aparente calma, mas seus olhos, de um cinza frio e calculista, não coincidiam com a serenidade de seus movimentos. Não vim por você, Apache respondeu, com um sotaque que Alisa não reconheceu. Talvez do leste, talvez de mais longe, fim pelo menino. As palavras, ditas com uma naturalidade quase insultuosa, fizeram com que o peito de Alisa se endurecesse. Ela se ergueu sem soltar o bebê, que começava a se mexer inquieto, como se as vibrações nas vozes o arrancassem do sono. Quem é você para vir reclamá-lo? Perguntou ela, com a voz mais firme do que esperava. O homem virou apenas a cabeça para olhar lá, e em sua expressão havia uma mistura de curiosidade e desprezo. Digamos que sou um mensageiro. Há gente em Santa Fé que pagaria mais do que você pode imaginar por essa criança, gente que não tolera que um assunto tão delicado fique sem resolução. Tahu deu um passo à frente, encurtando a distância, e o brilho em seus olhos tornou-se afiado. Ele não é seu para vender. O estranho sorriu, mas foi um sorriso sem alegria. E não é seu para ficar com ele. O ar ficou mais pesado. Alisa sentiu que o calor da fogueira se tornava insuportável, e, no entanto, um arrepio percorreu-lhe a espinha. Entendeu então que o perigo que haviam enfrentado com os bandidos era apenas um prenúncio de algo muito maior. O menino não era apenas um bebê Apache abandonado. Representava algo que outras mãos cobiçavam, algo capaz de justificar viagens, mentiras e mortes. O homem do chapéu empoeirado não tentou entrar na cabana nem sacar uma arma. Simplesmente deixou uma mensagem que, pelo tom, não era um aviso, mas uma promessa. Voltarei e não virei sozinho. Deu meia volta e começou a se afastar pelo mesmo caminho por onde tinha vindo. Seus passos lentos, mais seguros, como se soubesse que as palavras deixadas eram mais perigosas que qualquer bala. Tahu o seguiu com o olhar até que desapareceu atrás das rochas, e então voltou-se para Alisa, que ainda segurava o menino com força, como se pudesse protegê-lo de tudo apenas apertando-o contra o peito. Naquele momento, sem necessidade de palavras, ambos souberam que o tempo naquele refúgio havia encurtado, e que o próximo amanhecer traria algo muito pior do que um par de bandidos famintos por dinheiro. A noite havia caído completamente sobre o pequeno vale oculto, e a lua, apenas uma lâmina prateada no céu, lançava uma luz tênue que se filtrava pelas frestas da cabana. Lá dentro, o fogo crepitava suavemente, projetando sombras irregulares sobre as paredes de barro e madeira. Sombras que se alongavam e encolhiam, como se quisessem ouvir a conversa que estava prestes a acontecer. Alisa Valdez estava sentada junto à fogueira, com o menino dormindo no colo, envolto no cobertor que já carregava o cheiro de fumaça, terra e leite. À sua frente, Tahu permanecia em silêncio, o olhar fixo nas brasas,
como se buscasse nelas as palavras que relutavam em sair. Passaram-se vários minutos em que só se ouviu o crepitar do fogo e o suave murmúrio do vento que se infiltrava pelas fendas. Alisa, impaciente mas consciente de que qualquer pergunta mal formulada poderia fechar para sempre a porta às respostas que precisava, esperou. Foi Tahu quem finalmente falou. E o fez num tom baixo, grave, como se as palavras lhe pesassem demais para serem elevadas. Esse menino não é apenas meu filho, disse, sem tirar os olhos do fogo. Ele é filho de dois mundos que se odeiam e que, no entanto, precisam um do outro. Alisa franziu a testa, incapaz de ignorar o peso daquela afirmação. Explique-se. Tal inspirou profundamente antes de continuar. A mãe dele não era Apache. Era mestiça, filha de um comerciante espanhol e de uma mulher do nosso povo. Cresceu entre os seus, mas nunca foi plenamente aceita. Conhecia quando tentavam usá-la como moeda de paz entre meu clã e um grupo de comerciantes que cruzavam estas terras. Pensavam que, unindo-a a mim, selariam acordos e rotas seguras, mas o que ninguém esperava é que ela me desse algo que nenhum tratado poderia comprar. Um filho. Sua voz vacilou levemente, embora ele a contivesse rapidamente, como quem se recusa a mostrar fraqueza. Ela morreu no parto, e desde esse dia, a família dela, a espanhola, jurou que o menino lhes pertencia. Não por amor, não por dever, mas porque nele viam uma chave. Com ele, poderiam reivindicar terras e estabelecer direitos sobre rotas que agora estão nas mãos dos nossos inimigos. Alisa compreendeu então que o que aquele homem do chapéu empoeirado havia insinuado não era um simples negócio. O bebê era um símbolo, uma peça viva num jogo de poder que transcendia qualquer vínculo familiar. Ela o olhou dormir, a respiração tranquila e o rosto sereno. E lhe pareceu impossível imaginar que alguém pudesse vê-lo como algo diferente de uma criança. Por isso o abandonaram, sussurrou Alisa, mais para si mesma do que para ele. Não podiam ficar com ele, mas também não queriam que você o tivesse. Tahu assentiu lentamente. Alguém dentro do meu próprio povo o deixou naquele mesquite, acreditando que assim evitariam uma guerra. Não sabiam que eu o procuraria até o último canto destas terras. O silêncio voltou a instalar-se entre eles, mas não era o mesmo de antes. Agora, estava carregado de compreensão e de uma ameaça latente, porque Alisa entendia que o homem que havia prometido voltar não mentia, e que, quando regressasse, viria com forças suficientes para arrancar o menino de seus braços, sem lhes dar tempo de reagir. Tahu desviou o olhar do fogo e fixou-o nela, com uma intensidade que a fez estremecer. Se decidir ficar, vai se tornar parte disso. Não haverá volta. Alisa baixou os olhos para o pequeno, sentindo o calor dele através do cobertor, e soube que a decisão já estava tomada. Não havia resgatado aquele menino para depois vê-lo reduzido a uma moeda de troca. No entanto, antes que pudesse responder, um ruído seco, como de madeira se partindo, ecoou do lado de fora da cabana. Ambos se levantaram no mesmo instante. E Tahu agarrou o arco enquanto ela segurava o bebê. As sombras projetadas pela fresta da porta não eram de animais. Não estavam sozinhos. O estalo seco voltou a soar, mais forte do que antes, e desta vez veio acompanhado por um som mais inquietante, o roçar de botas contra o cascalho e o murmúrio de vozes graves que pareciam trocar ordens com a confiança de quem sabe que tem vantagem numérica. Dentro da cabana, o fogo projetava sombras que se moviam como presságios, distorcendo os contornos de Tahu e Alisa Valdez, que se mantinham em silêncio, ouvindo cada nuance do barulho lá fora, como se disso dependesse sua vida, porque, de fato, dependia. Tahu, com o arco já armado, deslizou até o batente da porta, movendo-se com a precisão e a leveza de um caçador que não desperdiça energia nem faz um gesto desnecessário. Sua respiração estava controlada, mas seus olhos, fixos na penumbra do exterior, estavam alertas como os de um lobo que sente a proximidade do perigo. Alisa, com o menino apertado contra o peito, recuou até um canto, mantendo as costas coladas à parede,
sentindo como o calor das brasas misturado com o frio que se infiltrava pelas fendas criava uma tensão física insuportável, como se o próprio ar quisesse avisar Luz de que aquela noite não terminaria de forma tranquila. Um golpe brutal contra a porta fez com que as dobradiças rangissem e uma chuva de farpas caísse ao chão. Tahu não esperou que se repetisse. Espiou apenas o suficiente para soltar uma flecha que assobiou na escuridão e encontrou seu alvo com um som seco e contundente, seguido por um gemido abafado que rapidamente se apagou. O silêncio durou apenas um segundo, quebrado por uma ordem lançada com fúria do lado de fora. Entrem e tirem-nos. A porta se abriu de repente, arrancada por um chute, e 2 homens invadiram o interior. Um armado com uma faca de lâmina longa e o outro com um revólver que brilhava à luz do fogo. O espaço reduzido da cabana encheu-se de um caos imediato. Tahu bloqueou o avanço do primeiro com um movimento lateral, prendendo seu braço e torcendo-o com a força de quem já sobreviveu a mais de uma emboscada, enquanto o segundo tentava levantar a arma contra Alisa. Ela, movida por um instinto que não sabia possuir, pegou o atiçador de ferro junto à fogueira e o brandiu com as 2 mãos, golpeando com toda a força o braço do homem antes que ele pudesse apertar o gatilho. O impacto ressoou como um trovão metálico e o revólver caiu ao chão, girando sobre si mesmo antes de parar junto ao cobertor do menino. O intruso rugiu de dor, mas antes que pudesse se recompor, Alisa acertou outro golpe, desta vez no flanco, forçando-o a se curvar e recuar. Tahu, ainda lutando com o outro atacante, aproveitou um momento de distração para empurrá-lo em direção ao fogo, fazendo com que o calor o obrigasse a recuar instintivamente. Sem perder tempo, tomou o bebê dos braços de Alisa e, com um olhar rápido e carregado de urgência, indicou-lhe a saída dos fundos, um pequeno vão na parede quase invisível para quem não o conhecia. Corra, disse com voz firme, mas sem gritar. Não pare até chegar ao riacho. Alisa não discutiu. Agachou-se e atravessou o vão, sentindo como o cobertor do menino prendeu-se brevemente numa farpa antes de se soltar. O ar frio da noite atingiu-a de imediato, mas não havia tempo para se ajustar. O som de passos e gritos atrás dela lembrava que cada segundo perdido era um convite à morte. Tahu saiu apenas um instante depois, levando na outra mão sua faca ensanguentada. Não olhou para trás, não porque não se importasse com o que ficara na cabana, mas porque sabia que a única direção que importava era para a frente. A lua, oculta por nuvens densas, mal iluminava o terreno, obrigando-os a guiar-se mais pelo instinto do que pela visão. O vento havia mudado de direção, trazendo consigo o cheiro de fumaça que lhes indicava que o refúgio, o único lugar que acreditavam seguro, já não existia. Alisa sentiu que suas pernas ameaçavam ceder, mas o peso da criança contra o peito e a figura de Tahu, avançando ao seu lado, lhe deram uma força que não acreditava possuir. Não havia perguntas, não havia palavras, apenas o eco de seus passos sobre a terra seca e o batimento acelerado de seu próprio coração que marcava o compasso da fuga. Ao longe, o murmúrio do riacho prometia um instante de alívio, mas também podia ser uma armadilha. E enquanto se aproximavam, Alisa entendeu que, se cruzassem aquela linha de água, não haveria volta. Estariam entrando em território onde as regras eram diferentes e onde cada sombra podia esconder um aliado ou um inimigo. O som do riacho foi, por alguns instantes, o único consolo no meio da noite. A água, fria e escura, corria com a calma implacável de algo que não se detém diante das preocupações dos homens, e, enquanto Alisa Valdez atravessava descalça, sentindo como o leito pedregoso se cravava em seus pés, compreendeu que não estava apenas cruzando uma corrente, mas uma fronteira invisível, uma linha que a separava de tudo o que havia conhecido até então. A criança, aninhada contra o peito, se mexeu inquieta, como se pressentisse que o ar havia mudado, que o cheiro de fumaça e pólvora se misturava agora com outro mais tênue, mas inconfundível: madeira queimada, couro curtido e ervas silvestres. Tahu, avançando alguns passos à frente, não falava. Sua silhueta recortada contra a penumbra
parecia ainda mais imponente quando a luz da lua se filtrava entre as nuvens, ressaltando o brilho metálico da lâmina que ainda levava na mão. O guerreiro conhecia cada curva do terreno, cada árvore retorcida, cada rocha que podia servir como ponto de referência ou cobertura. Não parou até que o riacho ficasse para trás e o caminho começasse a subir para uma zona mais elevada, onde as sombras se tornavam mais densas e o ar adquiria um silêncio diferente, carregado de expectativa. Foi então que Alyssa o viu. Um conjunto de tipis, perfeitamente alinhados, com as lonas pintadas com símbolos e cores, que não compreendia, mas que intuía carregados de significado. Entre eles, figuras humanas emergiram como se a própria terra as tivesse formado. Homens de rosto severo, mulheres que observavam à distância e crianças que se escondiam atrás das pernas das mães, todos com olhares que iam do assombro à desconfiança. Tahu levantou a mão num gesto que era mais um aviso do que uma saudação. Um homem mais alto do que ele, com o cabelo preso numa trança adornada com contas de osso, avançou. Seu rosto não mostrava emoção alguma, mas seus olhos, escuros e penetrantes, fixaram-se primeiro na criança, depois em Alyssa e, finalmente, em Tahu. "O que você trouxe aqui?" perguntou num tom que não era hostil, mas carregado de uma autoridade que não deixava espaço para respostas evasivas. Tahu sustentou seu olhar sem piscar. "Meu filho. E a mulher que o salvou." Um murmúrio percorreu os presentes, uma corrente de palavras em língua Apache que Alyssa não compreendeu, mas cujo tom dispensava tradução, incredulidade, desaprovação e, em alguns casos, aberta desconfiança. Uma mulher idosa, com rugas que pareciam talhadas pelo vento e pelo sol, deu um passo à frente e apontou para Alyssa com um dedo ossudo. "Ela não é das nossas. Sua presença trará problemas." Alyssa, que mantivera a cabeça erguida até aquele momento, sentiu o peso de dezenas de olhares cravados nela. Não eram os olhares rápidos e furtivos dos forasteiros numa vila, mas observações diretas, calculadas, como se cada um daqueles rostos tentasse decidir se ela era digna de estar ali ou se deveria ser rejeitada de imediato. Tahu falou então, não apenas ao homem que o havia recebido, mas a todos. "Esta mulher encontrou meu filho quando outros o deixaram morrer. Ela o alimentou, o protegeu e o defendeu com as próprias mãos. Ela está aqui porque eu decidi." Suas palavras não dissiparam os olhares de desconfiança, mas fizeram o homem da trança assentir lentamente. "Então que fique, mas sob sua responsabilidade." A tensão não se dissolveu. Alyssa assentiu quando uma jovem, de olhar frio e firme, passou por ela e murmurou algo num tom que não podia entender, mas que soava demasiado parecido a um aviso. A criança, alheia a tudo, começou a chorar, e ela a embalou instintivamente, sem deixar de sentir que cada passo dado naquele acampamento a afundava mais em um território onde qualquer erro poderia custar não apenas sua vida, mas também a do pequeno. Naquela noite, enquanto se acomodava num tipe que Tahu lhe havia designado, ouviu vozes lá fora, discussões em língua apache, e embora não entendesse as palavras, soube que se debatia algo que a incluía. Pela maneira como o vento carregava as vozes, pelas pausas carregadas, pela tensão que parecia vibrar no ar, soube que, naquele lugar, sua estadia não seria uma simples questão de aceitação, mas de resistência. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, com um céu coberto de nuvens baixas, que pareciam pressionar a terra, como se quisessem esmagá-la sob seu peso. O acampamento Apache estava incomumente silencioso, e embora não houvesse sinais de agitação física, percebia-se uma tensão invisível, um murmúrio que não vinha das vozes, mas da expectativa carregada nos olhares. Alyssa Valdez estava junto à entrada do tipe que Tahu lhe havia designado, com a criança nos braços, quando viu que vários homens e mulheres se dirigiam a um espaço aberto no centro do acampamento, um círculo delimitado por pedras, e com uma fogueira apagada no centro. Tahu aproximou-se dela e, sem aviso, disse num tom que era mais uma ordem do que uma sugestão: "Venha. Hoje decidem se você pode ficar."
Ela o seguiu, sentindo como cada passo a expunha mais a dezenas de pares de olhos que se voltavam para observá-la. O círculo se enchia lentamente. Anciãos com mantas de pele sobre os ombros, guerreiros com pintura no rosto e colares de osso, mulheres com tranças adornadas com fitas vermelhas. Ninguém falava em voz alta, mas todos trocavam olhares carregados de significado. O homem da trança adornada, que Alyssa havia visto na noite anterior, avançou até o centro e acendeu a fogueira com movimentos lentos e cerimoniais. A fumaça começou a subir em espirais, e seu aroma de madeira de zimbro impregnava o ar. Quando o fogo estava estável, ele ergueu a voz. Hoje decidimos se Tahu pode manter seu filho aqui, e se a mulher branca que o acompanha pode permanecer entre nós. Um murmúrio percorreu o círculo, e um ancião, com a pele curtida e o olhar endurecido pelos anos, levantou-se apoiando-se num cajado entalhado. Essa criança é metade sangue alheio. A mulher que atrás é totalmente alheia. Mantê-los aqui trará problemas. Os espanhóis o reclamarão, e quando o fizerem, virão com armas e com fome de terra. Alyssa sentiu o impulso de responder, mas conteve-se, sabendo que interromper naquele momento seria visto como falta de respeito. Foi Tahu quem deu um passo à frente, ficando junto ao fogo. Essa criança vive porque esta mulher o encontrou quando outros o deixaram morrer. Vive porque ela lhe deu seu alimento quando não havia mais nada. Vive porque o protegeu até contra homens armados. Os olhares se moveram de Tahu para Alyssa, avaliando-a como se seus olhos pudessem pesar sua verdade. Então, uma mulher jovem, alta e de rosto afilado, falou do outro lado do círculo. E se sua compaixão for apenas uma máscara? E se ela veio aqui para abrir a porta aos brancos? Tahu sustentou o olhar da jovem, sem piscar. Eu respondo por ela. O ancião do cajado bateu a ponta no chão, fazendo o som ressoar no círculo. Você responde por ela, mas responderá pelo que ela trouxer? Se os homens do chapéu empoeirado vierem, se os espanhóis cruzarem nossas terras, será você quem os enfrentará sozinho? Sim, disse Tahu sem titubear. E se vierem, não me encontrarão sozinho. O silêncio tornou-se mais profundo, quebrado apenas pelo crepitar do fogo. Os anciãos trocaram algumas palavras em sua língua, demasiado baixas para que Alyssa pudesse entendê-las. E então, o homem da trança voltou-se para o círculo. Que fique, mas sua permanência dependerá de seus atos. Se apenas um de nós pagar com sangue por ela, ela se irá. O veredicto não foi recebido com aplausos nem sorrisos. Foi aceito com a seriedade de uma sentença que podia mudar a qualquer momento. Alyssa sentiu que seu lugar ali continuava sendo precário, que cada dia seria uma prova, e que qualquer erro, por menor que fosse, poderia ser sua última oportunidade. Quando todos começaram a se dispersar, Tahu se aproximou dela, inclinando-se apenas o suficiente para que só ela pudesse ouvi-lo. Você cruzou a linha. Agora, qualquer coisa que acontecer vai nos unir ou nos destruir juntos. E enquanto a fumaça da fogueira se elevava para um céu cada vez mais escuro, Alyssa soube que a verdadeira prova ainda não havia começado. A madrugada chegou sem canto de aves, sem brisa suave, sem aquela calma prévia que às vezes precede um dia tranquilo. O céu, tingido de um cinza acerado, parecia sustentar o peso de uma tempestade que não seria de chuva, mas de pólvora e sangue. Alyssa Valdez despertou com um pressentimento que lhe oprimia o peito antes mesmo de ouvir o som dos cascos sobre a terra dura. Eram muitos cavalos, demasiados para serem simples viajantes. Tahu já estava de pé, ajustando a correia do arco e verificando a corda com movimentos rápidos, mas meticulosos. Seus olhos, escuros e serenos, contrastavam com o nervosismo que percorria o acampamento. Guerreiros Apache moviam-se como sombras, ocupando posições estratégicas, enquanto mulheres e crianças eram guiadas para as zonas mais afastadas, onde a proteção da rocha e da vegetação densa oferecia um mínimo de segurança. Então apareceu a figura inconfundível do homem do chapéu empoeirado, montado em um cavalo negro, ladeado por uma dúzia de homens armados com rifles e pistolas. Seu sorriso era o de um jogador que acredita ter todas as cartas a seu favor. Levantou a mão,
fazendo com que os seus parassem a certa distância do acampamento, e ergueu a voz para que todos pudessem ouvi-lo: vim pelo menino, e não vou embora sem ele. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Taú avançou até se colocar entre o inimigo e o círculo central do acampamento, com o arco na mão e as costas eretas. Para levar meu filho, você vai ter que me matar. O homem sorriu com calma, como se já tivesse previsto essa resposta. Então que seja assim. O primeiro disparo rompeu o ar como um relâmpago seco, e o caos explodiu. Os guerreiros Apache responderam com flechas rápidas e certeiras, que assobiavam atravessando a distância antes de se cravarem em madeira, carne ou metal. Alisa, protegida atrás de um dos tipes, mantinha o menino envolto e apertado contra o peito, mas não conseguiu permanecer ali por muito tempo. Um dos atacantes, aproveitando uma brecha na defesa, entrou no acampamento indo diretamente em sua direção. Sem pensar, Alisa pegou uma faca curta que havia ficado esquecida junto a umas peles e a segurou com ambas as mãos, sentindo o coração bater tão forte que parecia golpear-lhe as costelas por dentro. O homem se lançou contra ela, e Alisa, com um grito que não sabia que tinha na garganta, se desviou no último instante, cravando a lâmina em seu flanco. O atacante caiu com um gemido rouco, e ela, tremendo mas firme, afastou o corpo antes de voltar a cobrir o menino. A batalha se tornou um turbilhão de gritos, tiros e o som seco de flechas se cravando. Taú, movendo-se com a agilidade de um lobo, derrubou 2 homens em rápida sucessão, mas uma bala roçou seu ombro, arrancando-lhe um gemido que ele abafou para não demonstrar fraqueza. O homem do chapéu, percebendo que sua vantagem começava a desaparecer, tentou avançar ele mesmo para o centro, mas foi interceptado por Tahu num confronto direto. O embate entre os dois foi brutal. O homem, com seu revólver descarregado, brandia agora uma faca longa, mas Tahu esquivava e contra-atacava com a precisão de quem não luta apenas por si, mas por algo que está disposto a proteger até o último suspiro. Finalmente, num movimento rápido, Tahu desarmou o adversário e o deixou de joelhos na terra, com a ponta de sua faca roçando-lhe a garganta. O silêncio caiu sobre o campo de batalha. Guerreiros e atacantes, exaustos e ensanguentados, permaneceram imóveis, observando o desfecho se escrever naquele instante. O homem do chapéu, ofegante e com a soberba quebrada, lançou um último olhar para o menino nos braços de Alisa, mas não disse nada. Tahu o afastou com um empurrão, deixando-o vivo mas derrotado, e com um gesto seco indicou aos seus homens que o deixassem ir com os poucos que ainda podiam cavalgar. Quando a poeira levantada pelos cavalos se dissipou, o acampamento ficou mergulhado em um silêncio profundo, quebrado apenas pelo crepitar de alguma lona queimando e pelo choro suave do menino. Alisa se aproximou de Tahu, e ele, apesar da dor evidente de seu ferimento, sorriu levemente ao vê-los intactos. Acabou, murmurou ela. Tahu balançou a cabeça, mas seus olhos brilhavam com um orgulho que não tentou esconder. Não. Está apenas começando. Naquela noite, enquanto o acampamento cuidava dos feridos e recolhia os seus, Alisa sentou-se junto à fogueira com o menino adormecido, e Tahu ao seu lado. Ninguém lhes falou em ir embora, ninguém questionou seu lugar. Tinham demonstrado com sangue e coragem que não eram um peso, mas parte daquela terra e daquele povo. O menino cresceu ouvindo histórias daquela noite, não como um relato de guerra, mas como a prova de que um ato de amor o de uma mulher que o amamentou quando estava abandonado e à beira da morte havia mudado o curso de muitas vidas. E quando, muitos anos depois, o último amanhecer de Tahu e Alisa chegou, encontraram-nos juntos, sentados sob o mesmo mesquite onde tudo havia começado, com as mãos entrelaçadas e uma paz profunda nos rostos, enquanto o sol nascia sobre as planícies e o vento parecia levar seus nomes para transformá-los em lenda. Se esta história deixou uma marca na sua alma, deixe-nos um gostei. Escreva nos comentários a palavra amor para sabermos que você chegou até o fim. Compartilhe esta jornada com alguém que acredita em segundas oportunidades e inscreva-se no canal para mais histórias que curam, inspiram e transformam.